Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quinta-feira de oração, sobretudo pelas causas impossíveis, e haja causas impossíveis nos últimos tempos. Mas a gente crê que o Senhor, Ele fará tudo segundo a sua soberana e excelsa vontade. Vamos abrir nossa Bíblia hoje novamente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2, 5 e 6. Colossenses 4, 2, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito. Que essa palavra ela seja geradora de vida, de transformação profunda nos nossos corações, Senhor. Que todos nós estamos carentes de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Vem falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem falado muitas vezes, cada vez que a gente sobe aqui, a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. Não têm sido fáceis tais dias. Muitos têm reclamado dos confinamentos, das máscaras, de não poder sair, ir e vir como gostariam de fazer. Mas há coisas piores. Há enfermidades graves, muitas pessoas lutando com parentes enfermos de enfermidades malignas. E a gente precisa entender isso e agradecer a Deus pela saúde, pelo alimento, pelo abrigo, por tudo que o Senhor tem nos concedido, apesar de nós. Essa semana eu estava lendo uma matéria que saiu na internet, e essa matéria mostrava uma pintura antiga, não era foto, era uma pintura antiga, que mostrava uma mulher escrava, uma mulher africana, portando uma máscara de ferro colocada nela para que ela não comesse dos frutos da colheita na qual ela estava trabalhando. Era uma máscara de ferro, e aquilo feria, aquilo machucava, sangrava, e a gente reclama das máscaras confortáveis que nós estamos usando, né? Então, a gente parece que se acostumou à reclamação. E é preciso, pois é tempo de associar a nossa oração à vigilância e à prudência. Sejamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem concedido a nós, apesar de nós. E o desejo do meu coração hoje, a minha oração, é chamá-los ao exercício de um andar prudente. Paulo chama a atenção dos seus leitores em Colossos, e não só em Colossos, porque essa carta ela é uma encíclica, ela é uma epístola geral, uma carta geral, e foi enviada a todas as igrejas da Ásia Menor. E ele chama seus leitores a um andar dependente de Deus, em oração, vigilância e prudência, diante das situações enfrentadas naqueles dias e nos dias de hoje, porque essa carta também foi endereçada a nós. O chamado de Paulo para aqueles dias tem uma repercussão também nos cristãos contemporâneos. Os antigos já diziam que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E essa é uma verdade que nós precisamos praticar. O calar prudente, o falar prudente, o esperar
prudente por determinadas ocasiões, por determinadas oportunidades e tal. Paulo não economiza conselhos e ordenanças aos seus leitores quanto ao exercício dessa prudência, desse equilíbrio, dessa moderação. O prudente é alguém que vigia, ele dificilmente é apanhado de surpresa. O prudente sabe quando falar e quando calar. Hoje eu ouvi uma frase notável, dizia assim: às vezes eu concordo com determinadas pessoas só para elas pararem de falar. Olha que coisa interessante. Às vezes é aquela coisa assim, interessante. Não diz mais nada, só isso. E deixa a pessoa continuar com a verborragia sem fim. E aqui, Paulo chama atenção de um modo vivo. Não tem sido fácil encontrar prudentes nesses dias. Quanto destempero, quanta imprudência, quanta postura lamentável. E quando isso acontece nos meios cristãos? A gente tem visto isso na política, a gente tem visto isso na economia, a gente tem visto isso em vários lugares. Mas e quando isso acontece nos meios cristãos? Como devemos agir de maneira prudente, segundo Paulo? Primeiro, vigiar em oração perseverante, já com ações de graças. Clamemos sem desistir. Busquemos e esperemos confiantemente no Senhor, como disse o salmista no Salmo 40. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diz o salmista. O Senhor não trabalha de acordo com os nossos cronogramas apressados. E tem uma coisa curiosa, as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou elétrica e faço tudo correndo. Mas em relação às coisas de Deus, não. Eu acho que é o único momento que eu me aquieto e espero o papai trabalhar. E eu gosto de ver e gosto de olhar ao redor e ver que muitas coisas que estão acontecendo fazem parte do trabalhar do Senhor. Apresentemos as nossas demandas diante dele já com ações de graças. Gratidão é a certeza do que já recebemos da parte de Deus. Aprendamos a olhar com os olhos da fé. É muito difícil a gente conseguir enxergar o Senhor através do véu denso das dificuldades. Mas Ele não se atrasa nunca. Ele está rigorosamente dentro do cronograma dele. A prudência, ela é filha da sabedoria. E quando ela se associa à oração, o resultado pode ser surpreendente. E eu tenho um segredo para esperar determinadas coisas. Eu não espero esperando, eu espero fazendo algumas coisas. Eu espero lendo, eu espero faxinando, eu espero fazendo várias coisas, mas eu não fico de braço cruzado esperando que as coisas caiam prontas do céu. Não. Então não espere esperando, espere fazendo algumas coisas. Em nome de Jesus. O resultado dessa prudência, esse casamento da prudência com a oração, Jesus, isso é surpreendente. Eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender a cada um de nós. O prudente é sempre um bom observador. Ele sabe que dos mestres da parte de Deus, a observação é um dos mais excelentes. Cale a boca, em nome de Jesus, e observe. Olhe, repare, aprenda a ler nas entrelinhas. Observe as ações e reações daqueles que estão ao redor. Não tome decisões precipitadamente, sem exaustivamente observar o ambiente, o lugar, o panorama, o cenário em que você está. A observação, ela é companheira inseparável do silêncio. Não dá para observar fazendo barulho. Às vezes, calar e observar nos traz aquelas respostas esperadas há tanto tempo,
mas que em meio às nossas verborragias compulsivas não conseguíamos enxergar. E uma coisa que a gente descobre é que a verborragia que não é estancada, ela leva a prudência, ela leva o equilíbrio a óbito. E quantas coisas a gente tem visto nos últimos tempos. Tem coisas que o prudente sabe que não deve falar com ninguém, mas apenas com o Senhor em oração perseverante. Há palavras sábias que podem nos tirar de muitas encrencas, mas há silêncios prudentes que evitam que nos encrenquemos. Olha que coisa interessante. Eu me lembro que fui levada certa vez por um grupo, quando eu fazia faculdade, eu fui levada por um grupo para ver uma exposição de arte. E o professor era um homem já muito experiente, e ele nos levou para ver uma exposição dessas de arte moderna. Você não tem noção da feiura que era aquilo tudo. Doía nos olhos da gente. E o professor, com sua experiência, ele sabia que aqui e acolá, e tinha o curador da exposição ali acompanhando o grupo. E eu olhando para aquilo tudo e tal, uma vontade maior do mundo de dar minha opinião, mas muito nova. E aí o professor olhou para os alunos todos e disse: olha, eu vou dar uma dica a vocês. Quando vocês virem alguma coisa que vocês não estejam gostando, que vocês não estejam apreciando, olhem, cruzem os braços e digam assim: interessante, muito interessante. Esse interessante pode significar tanta coisa, inclusive que aquilo é uma feiura. Aprendi a lição. Glória a Deus. Em Filipenses 4:6, Paulo ratifica o ensino ministrado aqui. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:17 e 18, mais uma vez ele ordena sobre a prática da oração contínua. Ele diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A segunda maneira de agir, segundo Paulo, é o cuidado com o testemunho, com os que são de fora. Aproveitemos todas as oportunidades. Não, mas eu não tive oportunidade de falar. Se não teve oportunidade, crie a oportunidade. Paulo nos alerta aqui quanto ao testemunho para os que são de fora. Contudo, não podemos nos esquecer dos que são de dentro. Tem muito cristão novo precisando de um bom testemunho. Que coisa séria. E nós estamos sendo observados sempre por homens e por anjos. Muitas vezes o nome do Senhor tem sido blasfemado por causa dessa prática. Vejamos o que Paulo diz aos Efésios, falando aos Efésios 5, 15 e 16, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E a gente tem insistido muito neste lugar, sempre que nós trazemos uma palavra, que Cristo precisa ser anunciado, se preciso, com palavras. A gente tem visto muitas coisas na mídia, muitos escândalos, e é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vem os escândalos. E é preciso que a gente se coloque numa postura não de impecáveis, nenhum de nós é impecável, mas que a gente possa estar atento. Tudo isso tem acontecido para mostrar que nada fica oculto debaixo do céu. E nós precisamos ter uma sabedoria muito grande, uma prudência muito grande nesse andar em novidade de vida. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm
entristecido o coração de Deus e envergonhado o Evangelho de Jesus. Em terceiro lugar, cuidado com o falar, que as nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal. Aproveitemos as oportunidades de apresentar o Cristo àqueles que não conhecem. Façamos isto, se preciso, com palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho. Se não conseguimos deixar de falar da vida de alguém, que tal falar sobre a vida de Cristo? Não é ideia? Tem gente que não pode deixar de falar. E tem uma estratégia que é muito usada nos meios cristãos, o seguinte: olha, irmão, eu vou pedir uma oração a você. E nesse pedido de oração conta tudo que foi confidenciado a ela. E aí ela faz isso comigo, ela faz isso com outra pessoa, com outra. Daqui a pouco a igreja inteira está sabendo. Quer falar de alguém? Fale sobre Jesus. É muito mais proveitoso. Que o nosso falar seja sempre agradável e temperado com sal e transmita graça aos que ouvem. Que saibamos em sabedoria responder a cada um dos que indagam sobre as coisas espirituais. Tem coisas profundas a respeito da fé que o incrédulo não vai entender. Muitas vezes o crente não entende, quanto mais o incrédulo. Então não queira mostrar um conhecimento teológico muito profundo. Diga que Deus é bom e o diabo não presta e já está de bom tamanho. Que saibamos em sabedoria responder com graça. Como o texto aqui é dirigido aos cristãos, nada pode ser mais devastador do que alguém que se diz cristão, mas não consegue controlar a própria língua. O falar destemperado tem levado desgosto e morte a muitas pessoas, a muitas famílias, tem quebrado relacionamentos, tem feito miséria nas famílias. Não é incomum encontrarmos pessoas ditas cristãs inconvenientes e injuriosas no seu falar. Quantas vidas destruídas, quantos relacionamentos partidos, repito, ministérios devastados pela ação maligna de línguas venenosas. Ouçamos o conselho sábio outra vez, e dessa vez do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 3,15, ele diz: antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a palavra explicando a palavra, conferindo coisas espirituais com espirituais e deixando que o Espírito de Deus nos conduza nessa jornada. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, pratiquemos a oração perseverante e vigiemos sempre. Tenhamos um coração agradecido ao Senhor. Nunca vi tanto cristão reclamando. Quanta falta de gratidão. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu sou dizimista fiel, eu sou não sei o quê, eu faço, aconteço, eu oferto, e as coisas para mim não dão certo. Já reparou sua boca? Já reparou a reclamação? Primeiro você dizima como moeda de troca. Segundo lugar, cuidado com o nosso testemunho. Não percamos as oportunidades de anunciar o Cristo, e se preciso com palavras, mas sobretudo e especialmente com o nosso viver. Terceiro lugar, tenhamos cuidado com o falar, temperemos as nossas palavras para que elas transmitam graça aos que ouvem. Tem muita palavra salgada transmitindo hipertensão espiritual. Cuidado. Saibamos usar as palavras e muito mais o silêncio prudente. E em último lugar, não esqueçamos da prudência, não esqueçamos da sabedoria. A prudência é filha da sabedoria e a observação é companheira inseparável do silêncio. Pensa nisso em nome de Jesus, e que o Senhor ele possa trazer luz a essa palavra no seu coração. Vamos trazer as nossas orações pelas causas impossíveis que estão nessa caixinha.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez trazemos a Tua presença, Senhor, as nossas impossibilidades, que são muitas, as que estão nesta caixinha e as que estão na mente daquelas pessoas que estão nos ouvindo agora. Recebe essas orações, recebe essas petições. Elas têm sido motivo de lágrimas, Senhor, nas madrugadas. Que o Senhor, em nome de Jesus, receba e aquiete esses corações e faça tudo segundo a sua excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Eu não sei cantar, não sei fazer o tríplice amém do pastor Malta, mas a gente traz um tríplice amém falado. Amém? Que Deus os abençoe.